Isso aí, gente. Quem está preparado já lê uma questão como essa daqui e sabe que essa questão aqui é a cara da Cis Gran Hill, né? Isso aqui é uma coisa bem curiosa, né? Pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula da mentoria aqui do Banco do Brasil. Eu já resolvi essa questão com vocês aqui numa aula extra, foi uma questão do que o pessoal pediu para eu que resolvesse aqui, né? E quem já está entendendo aí a cara da Cis Gran Hill sabe que tem um diálogo desse formato aqui, né? Quando eu digo tem um diálogo, eu digo, ele vai ter coisas semelhantes a isso daqui. E quando você pega o edital, por acaso você entra num assunto que não é um assunto tão claro, que é o assunto de inequações, tá bom? Que é o assunto que eu vou falar com vocês hoje. Só que para falar de inequações, que é uma coisa que eu provavelmente acredito que eu provavelmente acredito não existe, né? Eu acredito que não vai cair na prova de vocês, tá? Por causa que para cair em equação tem que cair uma coisa muito dentro da matemática, mais conceitual, e ali uma matemática, né? Porque a matemática do concurso, ela já diz para vocês ali o que vai, a função que você vai ter. Então, o nível da matemática é a função que você vai ter. E você não está ali para resolver alguma coisa de código ou alguma coisa que tenha uma inequação, enfim. Tá? Então você está ali para resolver coisas que são mais aplicáveis. E inequação é uma coisa que eu acredito que seja pouco aplicável na função de escriturário, tá bom? Mas eu vou passar para vocês aqui, porque também está no edital, só que eu vou aproveitar isso para dar uma simplificada no que é função. Se você lembra o que é função, foi da nossa aula 05, aqui nós estamos na aula 06, né? E aí, depois, a cada 3, 4 aulas, eu estou colocando aí questões para resolver também. Tá? No final dessa aula, eu vou deixar uma questão aqui com vocês a respeito de inequação, que eu acredito que não caia, mas se cair vai ser desse jeito, tá bom? E aí, na próxima aula, eu venho e resolvo ela com vocês e trago o próximo assunto, combinado? Então, aqui é a parte de inequação, tá? Qual que é a diferença de uma inequação para uma função, para uma equação? Tá? Então, quando a gente trabalhou com equação na aula 03, na aula 3 ali, a equação é quando a gente está montando a nossa igualdade, equacionando isso. E eu quero trazer aqui uma atenção muito grande para esse fato aqui, tá? Os matemáticos que me perdoem, eu vou simplificar muito esse fato aqui, que é o sinal de igualdade. Quando passa a existir uma igualdade, passa a existir então uma equação, tá bom, gente? Que é aquela ideia dos valores de x mais alguma coisa que dá um resultado, né? Qual é o valor do x nessa equação? E tudo isso tem puramente a ver com o sinal de igual, né? Diferente já do nosso assunto da aula de hoje, que é uma coisa que não é igual, ou ela é menor, ou ela é maior, ou ela é menor ou igual, tá? Enfim, a gente vai tratar disso já já, tá? Então, um assunto importantíssimo é a equação. A equação, ela está ligada diretamente ao sinal de igual. O sinal de igual é uma coisa como se fosse uma balança. Tá bom, gente? Isso daqui dá para você notar esse negócio aqui ser feito de como se o sinal de igual fosse uma balança, pelo que eu comentei com vocês aqui a respeito de resolver uma equação e deixar o x da equação do lado direito, né? Quando a equação fica 1 igual a x, é do mesmo jeito de você observar x igual a 1. Por quê? Porque é uma balança e você olhar ela na direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Ou olhar ela de frente, ou olhar ela de trás, é a mesma coisa. Porque é igual, tá em equilíbrio, tá? As equações ali, né? Os valores ali estão em equilíbrio. E o que acontece quando esse valor não está mais em equilíbrio, né? Aí vai existir uma limitação? Sim, vai existir uma limitação. Aí por isso que eu deixei aqui a parte de funções para dizer para vocês ali, porque quando a gente começa a tratar de x e y, a gente entende melhor esse negócio de limitação, tá? Mas essa limitação ela vai estar a respeito aos valores, né? Aos valores. Então, se eu trocar esse sinal de igual aqui agora por um sinal não igual, um desigual, um sinal diferente, né? Pode ser um sinal diferente? Pode ser esse sinal diferente aqui, né? Então, aí eu vou resolver a equação do mesmo jeito, e aí você vai encontrar, então, na sua solução, um valor aonde você não pode colocar ele ali, tá bom? Devido a não ser mais igual. Só que esse fato de não ser igual significa também que ele pode ser um valor, por exemplo, maior. Aí, se ele é um valor maior, por exemplo, x mais 2 maior do que 5, são valores que eu coloco ali para o x, que fica maior do que 5, né? E olha que eu coloquei no plural, são valores. Tá? Então, todos os valores que coloco ali fica maior do que 5, né? Ah, mas e se eu colocar exatamente o valor que dá 5? Não, você não pode.
porque também existe um sinal chamado maior ou igual, tá bom? Quais são os sinais que existem na inequação? O sinal de maior, tá bom? Esse sinal de maior, o sinal de menor, que é o contrário dele, tá? O sinal de maior e igual e o sinal de menor e igual, tá bom? E aí a gente fala ele sempre da esquerda para a direita, né? Mas quando você observa isso matematicamente, né? Se você colocar aqui 8 é maior do que 5, certo? Você consegue observar ele ao contrário também. 5 é igual a 8. E aí vem aquela noção que eu falei para vocês a respeito de uma igualdade, né? Que uma igualdade aí na matemática, então ela é o equilíbrio. Então aqui, quando eu olho a balança do outro lado, agora tem efeito, tá? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Quando eu vou pegar e vou trocar os valores de posição, se eu faço isso ao mesmo tempo, que é aquele processo que a gente que tem a ver com multiplicar uma equação por menos um, né? Quando a gente fala multiplica por menos um, porque deu menos x igual a menos um. Então, multiplica por menos um, que acontece o quê? Acontece, então, esse invertimento dos valores, né? Esse espelhamento dos valores, e você descobre que o valor de x é o 1, então, nesse caso aqui, né? Mas quando a gente fala de uma coisa que é uma inequação, esse espelhamento tem um custo, que é o custo de você também virar ali o seu sinal, então, né? Então, se 8 é maior do que 5, significa que 5 é menor do que 8, né? E aí a gente tem símbolos diferentes para isso, diferente da igualdade. Ah, professor, entendi. É só isso que tem de diferente, então, da igualdade? É, porque você vai resolver, então, todo o processo de equação e de função, você vai resolver ele da mesma maneira, né? Vamos pegar aqui uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 2x mais 4, por exemplo, né? Igual a zero, aonde você resolveria por Bhaskara. Se isso fosse uma função, o que eu disse que eu ia simplificar agora, então você não teria zero, você teria todos os valores aonde o x é permitido. E isso daqui é um polinômio, né? Um polinômio simples aí, ele não tem nenhuma restrição no valor do x, então o x vale para todos os valores. E aí então dá a possibilidade da gente montar um gráfico, né? Que é o gráfico de f de x, também conhecido como y, que é aquele gráfico que fica na vertical, em função ao x. Não vou desenhar o gráfico que está aqui agora, eu criei ele na minha cabeça aqui, mas ele é uma coisa semelhante a isso daqui, que tem valores positivos, né, um pouquinho deslocado ali, tá? Mas enfim, né? E aí eu tenho o que então? Tenho essa minha função. Quando eu falo de inequação, eu vou colocar isso aqui mais em destaque, vamos colocar isso aqui em laranja, né? Não destacou tanto, da x ao quadrado mais 2x mais 4 maior do que zero, por exemplo. Então, são os valores aonde todos esses valores aqui, eles dão maiores do que zero. Aí você não vai tratar mais isso daqui agora como de uma maneira gráfica, você vai tratar aí isso dos valores aonde o x vale para valores maiores do que zero, que são esses valores aqui. E uma coisa que é curiosa, que para você encontrar esses valores, eles estão aonde? Exatamente na sua função, tá? Isso daí é uma coisa bem legal para a gente entender como o assunto de função, o assunto de equação, tá escrito aqui, né? Também tá, está ligado tudo junto com o assunto também de inequação, né? Porque a matemática ela é fundada aí em cima de alguns conceitos básicos, então a gente sempre acaba voltando à mesma coisa, né? Então, para os valores maiores do que zero, são os valores onde o x existe, aí maior do que zero, basta você ir colocando aqui, né? Por exemplo, um valor que se você colocar aqui ele não dá, seria aqui o menos 8, não, menos 3 talvez, tá? Mas enfim, são alguns valores, se você coloca aí, ele dá menor do que zero, dá negativo, né? E ele dando os valores negativos, a gente não pode resolver isso daqui, então, são alguns valorzinhos só ali, mas enfim. Tá? Então, agora, ao invés de você ter na solução, isso é bem legal, né? Na solução, que seria a sua resposta, ou a sua resposta vai ser em um gráfico, igual esse exemplo que eu dei aqui, tá bom? Ou pode ser que ele coloque um gráfico para você analisar, e esse gráfico vale em uma certa parte. Você consegue resolver isso usando inequação? Sim. Bem provável que seja por isso que a banca colocou esse assunto, então, aí no edital, mas o que eu quero dizer para vocês é que você resolve ele também tratando disso como se fosse uma equação, tá bom? Se fosse uma equação, quando eu fosse resolver aqui, ó, os valores de x ao quadrado, ficou feio assim, né?
Vou botar a cara da Cisgran-Rio laranja aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 4, que foi meu exemplo, maior que zero, como é que você resolveria isso? Você transformaria isso numa equação equivalente, porque equação você sabe responder. E resolvendo essa equação, você encontraria dois valores, você encontraria as raízes. E essas raízes, então, bem provável que elas dariam para você ali, né, uma fronteira aonde esses valores existem. Então, eles existem numa certa região, ou a parte de dentro disso, ou eles existem numa região, a parte de fora disso, tá? Vai depender de alguns valores que a gente substitui ele então, tá bem? Para resolver isso, eu vou resolver uma questão na próxima aula, para exemplificar melhor, mas eu quero que vocês entendam que essas duas coisas estão associadas, função e equação, perdão, gente, inequação, que é essa de cima aqui, e função, que também, e equação, que também está ligado com o assunto de função, ou seja, são coisas muito semelhantes, né? Que seria o quê? Você simplesmente esconder o número, né? Numa inequação do primeiro grau, então você não vai ter ali alguma coisa ao quadrado, você não vai ter nada ao cubo, você não vai ter um exponencial, né? Um exemplo de um exponencial aqui seria o 1 elevado a x, por exemplo. Você não vai ter, você simplesmente vai ter uma funçãozinha simples, aonde você pode ter valores, como no exemplo 1 aqui, menores do que zero, então seria ax mais b, uma função, um exemplo disso aqui é uma velocidade de crescimento, né, uma coisa de crescimento que continua aí, a partir de um certo valor, você vai acrescendo as coisas ali nele, né? Por exemplo, 2x mais 4, que era o final daquela equação que eu coloquei agora há pouco, é um exemplo disso daqui, para a gente resolver isso no primeiro grau, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que vocês resolvem isso daqui semelhante para o primeiro grau, para o segundo grau, tá? Para o primeiro grau seria mais simples, né? Seria mais simples, porque já tem alguns valores ali pré-definidos, mas a gente tem também a parte da inequação para o segundo grau. E aí, o que você vai fazer? Você vai resolver como se você resolvesse Bhaskara, né? Ah, mas depois disso. E aí, na hora da solução, vai aparecer lá no x negativo, quando você vai fazer aquela partezinha do x, né? Então você vai ter que resolver o discriminante. Está aqui escrito a fórmula do discriminante. Lembrando, gente, que eu estou sempre comentando coisas, mas o que está escrito aqui está escrito mais formal, né? Eu estou trazendo aqui para vocês uma maneira de tratar o assunto que está lá no edital, a inequação, de um jeito que não seja tão rigoroso. Por isso que eu falo sempre, os matemáticos que me perdoam, né? Que me perdoam aí, me perdoem. Tá, e aqui é o seguinte, seja então os valores valendo aqui por uma inequação do segundo grau, isso daqui é o discriminante, né? Aqui a gente conhece como fórmula de Bhaskara, mesmo não sendo essa fórmula, não é Bhaskara de verdade, não foi Bhaskara que criou essa fórmula, tá? Então a relação quadrática é essa que a gente vai resolver e a gente precisa do discriminante, o tal do delta. Depois que a gente encontrar o delta, a gente vai ter que calcular então o x. O que que é aquele x? Ao invés de você falar x igual, olha aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, aí então ele não pode ser igual mais. Se no caso dele ser menor do que zero, então você vai ter que manter fala, esse sinal aí. Se no caso ele for maior do que zero, você vai ter que manter aí, tá bom? Então, se ele estiver aparecendo ali para menor do que zero, ou seja, menor do que zero nesse caso aqui, né? Ou se ele aparecer maior, você vai colocar ele equivalente ali. Então, e isso vai me dizer, então, a parte se ele vai ser para maior ou menor, quando você resolve lá o x positivo e o x negativo. Ah, professor, dá um exemplo aí. Eu falei que eu vou resolver então isso daqui na próxima aula. Eu trouxe esse assunto para vocês para ver se facilitava então a compreensão de uma inequação, né? E o máximo que pode cair de assuntos para inequações para vocês é uma questão como essa daqui, ó, tá? Aonde ele já vai apresentar a relação. Nesse caso, olha que relaçãozinha que é aqui, ó. 2 menos 5x dividido por x mais um. Ele pode até dizer que isso aqui é uma taxa de crescimento, uma taxa de juros. Ele pode dizer que isso aqui é um investimento de algo a longo prazo, enfim. Dá qualquer desculpa, né? Aqui no caso, eu, não sei, eu acho que essa banca aqui, não sei de qual é essa banca aqui, mas é uma questão de concurso também, tá bom, gente? Pode ser IBGE, alguma coisa assim. Talvez até concurso de professor, pode ser, ó. Você tá exemplificando professor aqui, pode ser isso. Tá, e aí como é que eu resolvo isso? Então aí você resolve como se esse negócio que está aqui não sendo igual, como se ele fosse uma igualdade. Então você vai levar ele na manha, né? Vai levar ele lá.
Ah, então isso está dividindo, passa lá multiplicando, transforma isso daqui, que é o 2 menos 5x, agora ele é menor do que menos um vezes x mais um. Aqui acontece aquele negócio que eu falei de ter que espelhar, ó, dá uma olhada. E então eu vou ter do lado de esquerdo menos 2 menos 5x, e aqui eu vou ter menos x menos um. Tá bem? Vamos jogar aqui as coisas para um lado e para o outro. Vamos jogar todos os valores de x para a esquerda, para ele ficar negativo, aqui, então. Tá? Então aqui está menos, então ele vai ficar mais, então aqui ele fica mais x menos 5. Deixa eu arrumar isso. Menos 5x, então ele fica menos 4, né? E o do 2 ele vai para lá, fica negativo, então menos um menos 2. E isso, consequentemente, né? Matematicamente, eu vou manter o símbolo ali. O x vai ficar, então, negativo, menos 4x, né? Então, não me apresentou o valor de x que eu queria, tá? E aqui do lado de cá, a gente vai ter menos 3, tá bom? Quando você fosse resolver o discriminante do Bhaskara lá, tem lá o discriminante do Bhaskara, então você ia manter o sinal, e aí você ia ter a parte negativa e a parte positiva e a parte negativa, né? E elas iam me dar, então, respostas como está aqui nas alternativas, na letra A, B, C, D e E, que seria, então, uma área aonde vale o X, uma região, né, aonde vale o X, alguns valores onde vale o X. E nesse caso aqui, então, ó, eu cheguei que o menos 4x, ele é menor ou igual a menos 3. Tá? Ah, já passa dividindo 4, então eu vou passar dividindo 4 para ficar melhor ainda, para deixar o x sozinho, né? Então, qual é o valor aqui? Menos x, o 4 passou dividindo, né? Desse formato aqui. Ah, tira o sinal. Só que se tirar o sinal fica errado. Porque se tirar o sinal, ó, eu vou tirar o sinal e vou escrever isso daqui. Errado. Ele vai ficar x menor ou igual a 3 quartos, tá bom? X menor ou igual a 3 quartos. Que daria, então, algum valor que daria alguma dessas que tá aqui, ó, talvez, ó. Não, não deu também, tá? Quando na verdade, o que acontece aqui é o quê? Eu vou multiplicar por menos um. E quando eu multiplico isso por menos um, eu obrigatoriamente estou espelhando. Então, eu tenho que mudar, inverter aqui o meu sinal, a minha igualdade. Então, ele vai ficar x maior ou igual a 3 quartos. Isso tem a ver, então, com aquele negócio de observar agora a igualdade do outro lado, né? Como se fosse possível virar, inverter a igualdade. Aí, como não é uma igualdade, eu obrigatoriamente também tenho que inverter a desigualdade. Nesse caso, o sinal de desigual é maior ou igual. Ele virou um outro sinal, tá bom? Gente, isso aqui também é usado naquele negócio de menos com menos, quando é multiplicação de dois números negativos, tá? É daqui que vem esse negócio de inverter. Também é usado aqui. Tá, aqui deu a resposta para a gente, então. A letra C, olha a resposta, ó. X pertence, eu vou limpar tudo aqui, tá? A gente já viu que a resposta é a letra C mesmo. Então, X, solução, ó, solução. Poderia ser um gráfico, a resposta? Poderia, mas aqui é a solução, né? X pertence aos reais, tal que X exista maior ou igual a 3 quartos. Qualquer valor que você coloque aqui nesse desenho, né, tá bem pequenininho aí, eu sei, gente, eu ampliei aqui, né? Qualquer valor de x que você coloque que seja maior ou igual a 3 quartos, essa minha igualdade aqui, ela sempre vai ser menor ou igual a menos um, né? Duvida? Matemática não vai falhar, então fica à vontade, faz o teste aí, pode substituir à vontade. Só tem um problema, né, gente? Eu falei que ia trazer uma questão, essa era a questão que eu ia trazer na próxima aula, eu acabei respondendo ela nessa daqui, espero que vocês tenham curtido e espero que tenha ajudado muito de vocês, né? Porque a prova tá quase chegando aí e o edital também já está sendo finalizado, a gente está do meio para o final do edital e depois disso a gente só vai responder questões aqui. Não esquece de se inscrever e se manter aqui nessa playlist. Tá? Lembrando que também tem mais playlist aqui no canal. Se você curte assuntos que envolvam a tirar você da ignorância e preencher o seu conhecimento com a noção lógica e matemática, se inscreve aqui no canal e compartilha com mais gente. Muito obrigado, pessoal. Professor Michael ficando aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.